Nós já fizemos alguns exercícios aqui no Silhouette Studio e a Nilmara não falou durante os vídeos práticos para você salvar o que já foi feito. Você desenhou a forminha, né? Desenhou a corujinha e não salvou. Vai que o seu computador dá um pau, desliga, você vai ter perdido seus primeiros exercícios feitos no Silhouette Studio. Você tem duas escolhas. Ou você já começa a salvar antes mesmo de começar a produzir o seu projeto, ou você salva quando terminar o seu desenho. Eu te recomendo abrir um arquivo novo, criei um arquivo novo no meu Silhouette Studio, já salva. Já vai lá em arquivo, salvar, e salvo, vou dar um exemplo aqui, desenhando forminha. Já está salvo, só que está salvo o que? O documento em branco. E conforme eu for colocando conteúdo, conforme eu for fazendo alterações, eu vou salvando por cima. Vamos supor, eu fiz aqui um círculo, tá? Fiz vários círculos, pá, tá lindo. Uma nuvem praticamente, né? Selecionei, fundi, desenhei uma nuvem. Tá aqui, uma nuvem linda. O que estava salvo? Estava salvo o documento em branco. Se o meu computador desligar, der um pane geral, eu vou perder esse projeto que eu acabei de fazer, esse desenho que eu acabei de fazer. Então, fiz uma modificação, o que eu vou fazer? Arquivo, salvar, ou eu posso clicar nesse símbolozinho de um disquete. E aí, quando a gente cria essa rotina de sempre salvando um desenho que você fez uma modificação, você corre muito menos risco de perder que você acabou de fazer. Isso não serve apenas para o Silhouette Studio, isso serve para a sua vida. Se você usa o Word, Photoshop, Core, Illustrator, o software que você utilizar, cria o hábito de sempre salvar conforme você for fazendo algumas alterações. O Silhouette Studio ele te permite salvar no seu computador, né, indo em arquivo, salvar, aqui no meu caso, como eu já efetuei um salvamento, né, já salvei ele num local, toda vez que eu clicar em salvar, ele vai salvar por cima, mas vamos supor que eu queira, eu fiz uma modificação, ou então quero salvar este mesmo documento com outro nome no outro local. O que eu posso fazer? Eu posso ir em arquivo, salvar como, e o Silhouette Studio me dá a opção de escolher, tanto de salvar no disco rígido, que é o seu computador, pendrive, HD externo, ou na biblioteca. Aqui eu vou mostrar no computador, né, mais uma vez, salvar no disco rígido, e eu posso salvar todas essas modificações que eu fiz em um outro documento. Posso chamar de desenhando forminha 2. Uma situação que a gente usa muito isso é quando a gente faz variações de um determinado projeto. Por exemplo, aqui eu fiz a nuvem, tá legal dessa forma, mas agora eu vou partir para um outro caminho. Eu vou fazer uma nuvem, um céu com essa nuvem. Daí eu vou fazer uma aqui, uma outra aqui, uma outra aqui, vou desenhar aqui um sol bonitinho, pá, faz de conta que isso aqui é um sol. Só que eu não quero salvar novamente naquele documento que eu criei. Eu quero salvar uma cópia, eu quero salvar um outro documento com essas alterações que eu fiz. Daí eu venho em arquivo, salvar como, salvar no disco rígido e no céu. Pronto. Então agora eu teria um primeiro documento, que no meu caso antes eu salvei com o nome de forminha, né? Se eu vir aqui em arquivo, abrir e clicar em desenhando forminha 2. Nossa, eu chamei de dorminha. Ignore, faz de conta que é forminha. Desenhar forminha 2, dou um ok, vai estar aquela primeira nuvenzinha que eu fiz. Já nesse aqui, nuvem no céu, todas as modificações que eu fiz após esse salvamento já ficou nesse outro arquivo. É importante vocês verem a diferença de salvar e do salvar como. Se você não salvou nenhuma vez e já foi direto em salvar como, ele tem a mesma função. Né? Acabei de criar um documento, cliquei em salvar como. É exatamente igual ao salvar como. Agora, a partir do momento que você já tem um documento salvo e você clica em salvar, ele vai salvar as alterações em cima deste arquivo que já foi criado e que já foi salvo. Agora, se você for em salvar como, ele vai pegar todas essas modificações novas que você fez e vai colocar todas nesse arquivo novo que você está salvando. Deu para entender? Isso é padrão para qualquer software. O Word, Illustrator, Core, qualquer um desses programas ele funciona da mesma forma. O arquivo, o menu salvar e o salvar como. Tem também a possibilidade de nós salvarmos esses projetos na nossa biblioteca. Mas Nilmara, a biblioteca não é só com os arquivos que você comprou na loja? Não, você também pode salvar os projetos que você fez
na sua biblioteca. Só que tem um porém. Eu, Nilmara, não tenho o costume de salvar os meus projetos na biblioteca. Por quê? Porque fazer backup da biblioteca, você só tem como fazer por dentro do Silhouette Studio. Já fazer um backup, salvar, até mesmo mandar por e-mail, é muito mais fácil você fazer isso salvando no seu computador. Então, eu, Nilmara, eu tenho o costume de salvar no meu computador. Tem como você salvar na biblioteca? Tem. Como que eu faço isso, Nilmara? Bom, eu tenho aqui esse... Eu vou salvar uma coisa mais bonitinha, né? Essa corujinha, por exemplo. Como que eu faço para salvar essa corujinha que já está salva no meu computador e agora eu quero salvar na minha biblioteca? Eu vou em arquivo, salvar como? Salvar na biblioteca. E daí eu vou escolher onde que eu quero salvar. Se eu salvar dentro de desenhos do usuário local, ele vai ficar salvo apenas neste meu computador, no Silhouette Studio deste meu computador. Agora, se eu escolho salvar, cliquei no maisinho aqui da biblioteca para abrir as demais pastas. Se eu escolho desenhos de projeto ou desenho de usuário de uma das minhas contas da Silhouette Design Store, né? Eu já disse aqui que eu não tenho apenas uma, eu tenho várias contas, né, na Silhouette Design Store. Todos os computadores que tiverem sincronizado com essa conta verá essa minha corujinha. Por exemplo, se eu salvo, né, dentro dessa minha conta, né, do Silhouette Cloud ou Silhouette Design Store, atendimento@nilmaraquintela.com.br. Eu vou salvar dentro de desenhos do usuário e vou clicar em OK. Essa minha corujinha, ela estará salva dentro de desenho do usuário. Olha aqui sincronizando, tá vendo? Sincronizando, ó. Tá vendo? Tava aparecendo aqui uma barra, tava até aparecendo aqui um 100%, né? Porque tava carregando, tava fazendo o upload dessa minha corujinha dentro dessa minha conta do Silhouette Cloud. Então, se eu sincronizar essa minha conta do Silhouette Cloud em um outro dispositivo, em um outro computador, essa minha corujinha estará automaticamente neste meu outro dispositivo. Nossa, Nilmara, mas é muito melhor, você concorda comigo? É muito melhor você salvar então no Silhouette Cloud, né? Na teoria é sim, mas se eu puder te dar um conselho, eu não salvaria apenas na biblioteca, por exemplo. Eu salvaria em 2 locais. Eu salvaria no meu computador e também, talvez, na minha biblioteca. Porque a verdade, gente, vamos ser muitos francos, vamos ser bem sinceros. Todo software, ele possui alguma limitação, algum problema. E eu tenho um certo receio de vai que em alguma atualização do Silhouette Studio, né, do V4 para um V5 para um V6, há alguma incompatibilidade de programa e aí você não consegue abrir, entende? Eu tenho um pouco de pé atrás. Então eu prefiro não guardar os meus projetos que eu criei na biblioteca. Eu prefiro salvar no meu computador. No máximo, talvez nos 2, mas nunca apenas na biblioteca. Fica a seu critério, não vou te impedir, não vou ir na sua casa puxar seu pé caso você salve apenas na biblioteca. Mas se eu puder te dar um conselho, eu salvaria ou apenas no meu computador ou em ambos os locais. Uma outra forma de salvar na sua biblioteca vamos supor que você tenha vários arquivos no mesmo documento, mas você quer salvar apenas esse. Eu tenho aqui nesse meu documento a coruja e a forminha, mas eu quero salvar apenas a forminha na biblioteca. O que eu faço? Eu tenho que pegar essa forminha, levar para um outro documento e salvar? Não, você pode selecionar essa sua forminha, ir em arquivo, salvar seleção e escolher salvar na biblioteca ou até mesmo salvar no seu disco rígido, né? Você não precisa separar os seus desenhos que estão todos no mesmo documento em um outro documento para salvar apenas ele. Você pode salvar essa sua seleção, né? Tanto na biblioteca quanto no disco rígido. Então, com a minha forminha selecionada, eu vou clicar em salvar na biblioteca, vou colocar na mesma pastinha que eu salvei a coruja e vou chamar de forminha e vou dar um OK. Se eu acessar minha biblioteca, ó, tá carregando, ó. 70%, 100%, pronto. A minha forminha agora também está dentro da minha conta do Silhouette Cloud. Ó, tava até 3.4 megas, agora tá 3.7 megas. Lembrando que você tem direito a 1 GB de espaço por conta do Silhouette Cloud. E é isso. Fica aí para vocês um exercício prático de como salvar os projetos, né, as suas criações, tanto na sua biblioteca quanto no seu computador.